Fala galera, resenha Sampa Flu na área hoje com duelos. Eu queria, antes de mais nada, curte o canal, se inscreve, siga a gente no Instagram, Sampa Flu Underline oficial. underline oficial, é isso aí. Participa lá, vai rolar uma enquete, a gente vai sempre botar conteúdo bacana ali. Hoje, queria dar boa tarde aí pro Jonathan, beleza, Jonathan? Fala, Chico, Gui, boa tarde. Beleza? Boa tarde pro Gui, o Gui que, mano, tá bonito, fez um clareamento facial, tá chique o Gui, hein? Fala, Chico. Fala, Jonathan. Pô, nada. Primeira vez fazendo um videozinho de divulgação ali ontem, né? Errei umas 10 vezes na hora que acertei a porra do cachorro latiu. Falei, caceta, eu fiquei gravando direto, mas rolou. Rolou. Esse- Então, boa tarde aí, rapaziada. Vamos ver o que o Chico trouxe pra gente aí pra justificar esse duelo aí. Recebi no meu direct uma mensagem assim, não sabia que o Príncipe Charles era fluminense. Tá com moral, hein? Tá com moral. Hoje no segundo duelo de titãs, em camisas 9. De um lado, Super Ezio, de outro lado, Fred. Então a temática é não quem é o melhor, mas quem foi o mais importante na história do Fluminense. Queria salientar que o Ezio chegou em 91, vindo do Bangu. Ele tinha jogado um campeonato brasileiro pela Portuguesa emprestado e veio do Bangu. Estreou contra o Palmeiras, numa vitória nossa de 4-2 nas Laranjeiras, onde ele fez um gol. E pelo Fluminense foram 119 gols e apenas um título importante, que foi o Carioca de 95. Já o Fred chegou para nós em 2009, estreou contra o Macaé, onde ele fez 2 gols, participou aí de 2 conquistas de Campeonato Brasileiro, uma conquista de Campeonato Carioca, além de final de Sul-Americana e outros que tais. Acredito que ambos são importantes, jogaram em tempos diferentes, mas o Fred tinha Deco, Thiago Neves, Conca, Emerson Sheik do seu lado. O Ezio já tinha Bobô, o Wallace, Wagner Tanque, Macalé. Acho que a condição dele era mais difícil. O Fred hoje é um grande ídolo. As crianças o imitam. Ele representa muito para o Fluminense, como o Ezio assim foi. Uma coisa me marca muito, Gui e Jonathan. Em 95, o Palmeiras precisava de um novo centroavante para substituir o Evair, que tinha ido para o Japão. E o principal nome era o Ezio. E o Fluminense já tinha vendido o Ezio, devia 5 meses de salário pendurado, e ele falou, não vou sair do clube sem dar um título importante. A diretoria ficou com raiva dele. Logo depois dessa declaração, ele teve uma lesão e não voltou mais a jogar e foi trocado pelo Darcy. Com o Fred, a gente cometeu a mesma atrocidade. Liberou ele também, olha a coincidência, para o Atlético Mineiro, a troco de banana, e ele rodou e acabou voltando aqui. Então, apresentados os nossos artilheiros, vou passar para o Gui. Gui, fale aí sobre cada um e já diga para você qual foi o mais importante na história do clube. Cara, o Ezio eu peguei, né, quando eu comecei a entender de futebol, me tornei fluminense em 94. Eu já peguei o Renato destaque, né, daquele jogo com gol de barriga. Mas quando a gente pensa na década de 90, e muita gente não sabe, né, naquele iniciozinho, foi o início de uma década sofrida demais para a gente, principalmente no final. Se não fosse aquele crime cometido pelo árbitro, seria o nosso primeiro título de Copa do Brasil, aquele pênalti escandaloso que o Célio Silva bateu. E depois disso, eu até vendo aqui, dando uma pesquisada, eu vi que o Ezio, principalmente nos Fla-Flus, né,
ele decidia bastante, ele fez 13 gols no Flamengo, nesse período que ele teve pelo Fluminense, e se identificou muito com a criançada também, nessa questão de super-herói e tal, era uma idolatria que foi feita, né? Agora o Fred já é para trazer um pouquinho mais para o meu lado, né? Já adolescente barra adulto, que eu vi um Fluminense vencedor, né? Eu não vi a década de 80, a década de 90 foi muito sofrida para a gente. 2000 a gente teve 2005 ali o Carioca, que foi uma conquista bacana. Depois de 2007, sim, a Copa do Brasil, a decepção da Libertadores. Mas o Fred ele veio para marcar uma época de um ídolo vencedor, né? A gente, porra, gostava muito do Marcão, brincava até que ele era um ídolo de uma era sem título. E o Fred veio para ser o oposto. Capitão, artilheiro de campeonato, campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, campeão carioca, campeão até da Primeira Liga lá, que a gente não fala tanto. Sim. Não fala porque ele não Mim, jogou, né? Ele foi expulso no primeiro jogo. De diversos... Pois é. E aí, enfim, ganhou medalha, mas não contribuiu efetivamente no campo, né? Sim. Mas, para mim, cara, para tudo que eu vivi, para tudo que eu vi de conquista e alegria com o Fluminense, o Fred é marcante demais. E essa volta dele, onde a gente achava que, porra, ele já tinha atingido o ápice pelo clube e voltava mal, né, nos primeiros jogos, ele estava bem mal fisicamente. Com ele, hoje, dificilmente se vai ouvir alguém falando mal do Fred. Então, os dois muito importantes para a história do clube para mim, momentos diferentes. Fred teve craques ao lado dele, o Ezio não, mas para mim, como torcedor, marcou uma época de conquista que eu sempre falo que eu era muito feliz e sabia disso. Então, eu torço para que a gente possa voltar. Então, o Fred para mim é mais que especial. Aí. Muito bom, argumentos mais que válidos aí. Vou passar a bola para o cara mais culto do canal, Jonathan. Dá aí o seu parecer, Jonathan. Chico, Gui, eu vou seguir a mesma linha do Gui. O Ezio, a gente não pode desmerecer nem diminuir nunca a importância dele para o Flu. Na década de 90, que foi sofrível, e a gente teve uma queda bem acentuada de número de torcedores, até por conta dos resultados e tal. A gente sabe que é título, que é clássico, ganhar título, ganhar clássico, que mantém torcida ou aumenta a torcida, e a década de 90 foi muito ruim nesse sentido. E o Ezio foi o único, tirando ali o time de 95 campeão, né, que ele também estava mais numa função ali de coadjuvante, era a reserva do time. Ele foi o único expoente ali de esperança, pelo menos até 98, né? 99 surge já o time que é campeão da Série C, com o Roger, com o Magno Alves e tal, mas até 98 eu diria que ele foi ali a peça do time, né? Ele saiu em 96, como se falou, então viveu bastante tempo ali no Flu. Então, assim, é um cara que representou muito para a criançada da época, até pelo apelido de super-herói e tal. Mas eu acho que o Fred está numa prateleira acima, por conta que ele é o ícone do período ali que o Flu ganhou 2 brasileiros, ganhou um estadual, várias artilharias de campeonatos brasileiros, carioca, ícone do time de 2009, do time de Guerreiros. Então, né, na parte final do campeonato. Por isso, eu acho que o Fred está um degrau acima do Ezio. E uma outra questão, o Fred ainda está jogando, né? Então ele ainda pode e está aumentando. Ele já vem aumentando e pode aumentar ainda mais os números dele, os recordes dele. E a gente está vivendo uma era, né? A era da informação, da tecnologia, que ajuda a propagar ainda mais o nome do Fred para o restante da história do Fluminense. Imagino que daqui a alguns anos vai ser muito mais fácil falar do Fred do que falar de outros ídolos que a gente teve, porque a gente vai ter tudo registrado, tudo na internet, enfim.
E eu acho que isso acaba influenciando até um pouco as pessoas no momento que elas definem o Fred como possível maior ídolo do clube. Mas meu voto, minha escolha é o Fred. Muito bom, muito bom. Argumentos válidos também, né? O Fred tem a questão da memória afetiva mais recente, né? Ele tá aí jogando bem e tá marcado na história. Já o Wesley era aquele cara que era um dos únicos motivos para sorrir em anos de chumbo, né? E infelizmente morreu cedo e acho que ambos são grandes, enormes aí na história e não tem voto certo ou voto errado. Ô Gui, onde que vai estar a enquete? Fala pros caras. Cara, a enquete está no nosso Instagram, está disponível até às 8 horas da noite, quando a gente vai lançar esse vídeo aqui com o resultado, quando a gente vai lançar também o resultado da enquete. Muita gente votando, achei muito legal da participação da rapaziada. Foi bem engraçado, assim, tá sendo engraçado acompanhar a votação, porque a galera mais saudosa mesmo tá indo no Ezio e a galera mais nova indo no Fred em massa. Mas é gostoso ver isso. E Chico, é legal que você falou do Ezio de uma época ruim. Talvez, se você fosse falar de importância, assim, e o Fred só tivesse ganho títulos com craques e etc., talvez eu até tendesse um pouquinho para o teu lado de dar uma moral a mais para o Ezio. Só que o Fred ele teve duas histórias também no Flu de superação que foram muito bacanas, né? Primeiro, de 2009, que o Jonathan falou, do time de guerreiros. Porra, o cara voou de contusão e, ao mesmo tempo, a gente levando a Sul-Americana a sério pra cacete. Chegamos na final, infelizmente batemos na trave, mas foram duas competições que a gente jogou num ritmo alucinante, salvou o clube da segunda divisão, falou na entrevista depois que a gente se salvou de que vamos no time 2014, né, cara? Que o país inteiro tava contra o cara depois da Copa, crucificando, chamando de cone, lembrando que a bola não chegava dele de jeito nenhum, e voltar para casa do jeito que ele voltou, né? Com a torcida recebendo, com a criançada lá em Laranjeiras, eu lembro de histórias vividas aí, não só de título, mas também nas partes ruins também, que fazem um relacionamento, além dos gols, etc., de ídolo, né? E faz com que o cara seja importante pra cacete. Você não vai ter uma criança tricolor hoje que não tenha não tem pra cá, e depois do retorno dele, o cara ampliou a importância dele num nível muito grande. Muito grande. Não tem como não votar em Deus. Não dá para ser ateu Só, nesse momento. só acrescentar, né? Ainda teve pro Fluminense essa saída dele. Eu acho que deu uma renovada em algumas coisas. E esse retorno dele também de bicicleta, o fato de terem várias crianças, até no nosso grupo mesmo de amigos, o Beto, o filho dele é Fred, por conta do Fred, tem o Fred dele. Então, assim, por esses motivos eu reforço o meu voto. Maravilha. O Beto que ligou e sugeriu o próximo duelo ser Júnior Dutra e Marcelinho das Arábias. Rapaziada, acompanha aí no nosso Instagram. Pô, espero que o pessoal do Instagram se inscreva aí no canal e participa. A gente volta semana que vem com mais um duelo. Grande abraço, saudações tricolores. É nóis.